falando um pouco da interface do Autodesk Revit Map. Não vou me aprofundar, falar a respeito de menu, Project Browser, tela de desenho, etc. Tá? Normalmente quando você cria um novo projeto, tá? A gente sabe que tem templates para criação, tá? Seja mecânica, elétrica, plumbing, system, que contempla todos. E você pode criar um novo projeto ou tornar o que você for realizar um projeto com um template corrente, né? Então vou pegar aqui o mechanical, tá? Ok. Não vou precisar falar sobre toda essa parte gráfica, tá? No momento que você instala, já aparece aqui um menu flutuante, tá? Que ele armazena as bibliotecas que você mais usa. Você pode criar aqui um filtro, pode fazer uma pesquisa, por favoritos, arquivos recentes, etc. Né? Nesse caso eu não vou me aprofundar nesse momento, não vou falar a respeito do Office Desk Map. Vou falar um pouco sobre o próprio Revit. Tá? Eu creio que a Tigre acabou desenvolvendo o conteúdo dos seus produtos para satisfazer a questão de desenho, ou seja, você acaba desenhando tubos, o software coloca conexões automáticas, posiciona diâmetro, ajusta os diâmetros conforme as bitolas fornecidas do fabricante. Tá? E para alguns que já mexeram, já utilizaram, na hora que a gente vem aqui a opção Pipe, né, que é desenhar tubo, a gente já viu aqui que você pode escolher vários tipos de diâmetro, várias alturas, elevações, pode aplicar, pode colocar aqui inclinações. Tá? Nem sempre a inclinação vai funcionar, vocês vão perceber para certos tipos de objeto, por exemplo, caixas sifonadas, ralos, por algum motivo alguns produtos, até mesmo do Autodesk SICK, do próprio Revit, acabam não dando problema e é difícil de saber se é bug ou não. Tá? Mas tudo bem, vamos continuar. E aí você tem aqui dois tipos de type, né, de tubos, o standard, water e assim vai. Né? Em 2014 já é um pouquinho diferente. E a intenção era, né, o usuário escolher o diâmetro, informar uma altura inicial, clicar em qualquer lugar e começar a desenhar. Tá? E no momento que você vai desenhando, você vai informando, né? Você vai informando as elevações e o software vai encaixando os objetos. Por exemplo, se eu clicar aqui e informar aqui que ele vai subir a 3.200 milímetros, eu clico em Apply, depois eu puxo daqui para cá. E aí o software se encarrega de fazer os ajustes. Tá? Então, sempre o nível de detalhamento aqui, Coarse Medium, tá? Ele é sempre um modelo unifilar. Unifilar, vamos dizer assim, mais ou menos. Tá? O que interessa para a gente, eu vejo dessa forma, é o Fine. Tá? Por quê? Porque se a gente está desenhando em 3D, por que não vê-lo, né? Definitivamente? Então a gente acaba verificando que os traçados são feitos em várias inclinações e o software se encarrega de colocar os elementos. Tá? Então a dificuldade inicial que a gente percebia é que no momento que você seleciona, tá, uma categoria Pipe Fitting, né, que no caso é uma curva, né, você tem uma curva que se adapta a uma inclinação de 45 graus, a gente vai perceber que ele tem uma inclinação 45. Tá? E a mesma família, ela também pode ser uma curva, ou joelho, seja qualquer for o nome, ele se adapta ao ângulo de 90. Só que na verdade quando você vai trabalhar com produtos nacionais, a gente desenha no traçado sempre o ângulo 45, 90, ou depende do produto que você quer desenvolver, né, o projeto. E você tem que extrair que tem que ser uma curva 45 ou uma curva 90. Então, para você utilizar esse conteúdo atual, você tem que mexer muito nesse template. Você tem que criar tabelas, criar parâmetros, fórmulas, informando que se houver um traçado entre tanto e tanto, você chega nessa informação. Tá? Outra coisa, vou voltar aqui no 3D, uma outra dica, né? No momento que você vem aqui na opção Pipe Fit e lança o elemento isolado, deixa eu dar um shade aqui e girar a peça. Tá? A gente vai perceber que ele é um elemento sólido, ele não tem
aqueles buracos, né? Ele não tem aquela parte de encaixe da bolsa, da luva, né? Então, no começo, o usuário criticava, informava que não, você tem que pôr o tubo para dentro, senão você vai ter problema, os objetos vão ser empurrados para frente, não vai quantificar certo. Na minha humilde opinião, quantificação nunca vai ser 100% exata. Eu recomendo colocar uma margem aí de segurança, porque eu acho impossível, porque se você desenhar qualquer coisa errada, ele vai quantificar aquilo que ele está gerenciando, mas eu não coloco, eu não respeito isso, sempre põe uma margem para mais, tá? Porque depende muito como você faz o traçado. Tá? O software não vai analisar todo tipo de opção que você desenvolve. Tá? Então, vendo essa situação e também vendo as opções de cores, padrão, traçado, foi feito uma ideia que é criar um banco de dados para que possa suprir a necessidade. Tá? Porque hoje, se você utilizar o próprio conteúdo do Revit e mexer numa certa inclinação, o software vai dizer para você que essa curva tem um ângulo que não existe, tá? Porque é um ângulo de 76 graus. Você vai quantificar e, na verdade, isso aqui não existe. Tá? Então, você tem que informar realmente a inclinação correta e evitar que seja extraída uma lista incorreta. Tá? Com base nisso, a Tigre ofereceu as bibliotecas separadas em cada categoria, por exemplo, biblioteca de conexão, luva, joelho, T, junção, entre outros, a gente chama de pipe fitting. Tá? O que significa essa categoria? Essa categoria depende de uma tabela externa chamada Lookup Table, que é uma tabela em CSV, que através dela ela acaba informando as dimensões, ou bitolas, como queiram chamar, e acaba jogando isso no projeto. Qualquer valor que seja diferente dessa tabela, o sistema não quantifica. Tá? Outros itens são registros de válvulas, que está na categoria Pipe Accessory. Né? Tubo flexível, né? Para algumas utilizações, se bem que isso hoje é bem complicado de desenvolver no Revit, o traçado é um pouquinho chato, mas ainda bem que eu não vou fazer nesse vídeo. Tá? E a opção também do pipe, que são tubos. Né? Na verdade aqui é tubo de sistema. Você não consegue criar o tubo como uma família. Ela é uma família de sistemas. Você tem que desenvolver isso aqui dentro do próprio template. Então não adiantava a Tigre criar várias bibliotecas e entregar ao usuário. Então ela acabou desenvolvendo um template simples. Tá? Um template inicial, vamos dizer uma coisa básica, para que você possa iniciar o seu projeto sem precisar criar vários tubos, associar o tubo ao objeto. Tá? Então, por exemplo, no momento que você desenha um tubo, tá? Se você vier aqui em Edit Type, dentro aqui de Preference, você informa aqui dentro desse campo, tá? Que tipo de material, né, o tubo. Toda vez que você fizer uma curva, que tipo de família que você vai agregar, que tipo de pré-definição da junção eu quero ter, qual família que vai ter na intersecção junção do objeto, quando for cruzeta e etc. Tá? Então, na verdade, os objetos que estão aqui não me servem. Né? Eu tenho que carregar alguma coisa da Tigre aqui dentro. Então, para que cada usuário não perdesse tempo, a Tigre já ofereceu um template. Então, vou voltar aqui e fechar. Eu venho aqui em New, tá? Vou localizar aqui no campo e no momento que você faz a instalação da Tigre, ele informa que um template foi copiado, né, dentro do desktop, na área de trabalho. No meu caso, 2014, eu vou abrir. Tá? Se você quiser tornar esse template padrão para sempre, é só você ir lá no Options e fazer a configuração.